A primeira coisa que a gente tem que pensar quando nós estamos falando, pegando um estudo para poder aplicar na nossa clínica, é a validade externa daquele estudo, tá? A validade externa seria, esse estudo se aplica ao paciente que eu estou querendo intervir. Por exemplo, eu tenho um estudo que foi feito com pacientes na atenção terciária, com pacientes na UTI. Aí eu tenho pacientes na atenção primária, que estão no posto de saúde. A validade externa desse estudo que foi feito na atenção terciária, ela não me permite transpor isso para a atenção primária. Então, esse estudo não tem validade externa suficiente para responder a minha pergunta sobre o meu paciente. Então, as coisas que eu tenho que estar atento olhando os critérios de elegibilidade do estudo, se eles estiverem bem especificados, que é o principal, esse estudo se aplica ao meu paciente? Tá? Primeiro a gente vai se perguntar isso. E como que a gente vai se perguntar isso? Através da pergunta PICO, onde a gente tem o P aqui, que seria paciente, como a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Paciente ou condição, o I seria a intervenção, o C, o comparador, e o O desfecho que eu quero ver, tá? Lembrando que aqui, quando eu posso ter diferentes tipos de comparadores. Eu posso fazer um estudo controlado aleatorizado, pegando, por exemplo, pacientes idosos com artrose do joelho e comparar, por exemplo, infiltração à base de corticoide com diferentes controles. Por exemplo, o controle sem intervenção, que seria aquele aquele participante que somente segue a vida normalmente, como ele já faz. Eu posso comparar com placebo ou sham, que seria, por exemplo, apliquei aqui no grupo intervenção a infiltração à base de corticoide e vou fazer no grupo controle uma infiltração à base de água salinizada, por exemplo, que não vai ter nenhum efeito fisiológico. Ou eu posso comparar com outra intervenção. Eu posso, por exemplo, nesses mesmos participantes, comparar a injeção, a infiltração de corticoides com exercício físico. E aí eu vou ver a eficácia sobre desfecho. Então, eu tenho diferentes controles que eu tenho que olhar. Então, isso é fundamental quando eu vou para a minha clínica olhar aquele RCT, tá? Mas comparado ao que eu estou querendo saber? Comparado a não fazer nada, comparado a placebo ou comparado a outra intervenção, tá? Aqui um esquemazinho que seria, por exemplo, com os diferentes comparadores, né? Eu tenho a minha intervenção de interesse, que seria cirurgia minimamente invasiva, tá? E aí eu posso compará-la com uma outra intervenção comparadora, que seria mais convencional, que é a cirurgia convencional, tá? Posso comparar com a cirurgia placebo, onde só cortaria, no caso, só inseriria as ferramentas de fazer a cirurgia, mas não mexeria ali, tá? Seria só a perfuração. O paciente não vai saber se ele fez realmente a cirurgia ou não. Ou eu posso comparar com não intervenção, que seria, por exemplo, lista de espera. O participante vai simplesmente seguir naturalmente. E aí, o segundo ponto que a gente tem que pensar, já que a gente já falou na validade externa desse estudo, que esse estudo se aplica ou não ao meu paciente, aí a gente tem que pensar na validade também interna desse estudo. Ou seja, o quão esse estudo é metodologicamente bom. Qual é a qualidade metodológica do estudo? Entendam que, quando eu falo de validade externa, eu estou pensando na aplicabilidade daquele estudo. Ele é aplicável ou não aos meus pacientes. Quando eu falo da qualidade interna, da validade interna, aí eu já estou observando a qualidade metodológica do estudo.
A primeira coisa que um estudo um estudo controlado aleatorizado tem que ter é ser registrado em um banco previamente, tá? Com todos os métodos, desde intervenção, desde recrutamento, intervenção, estatística, tem que estar tudo registrado em um banco público, acessível a todos, tá? E no artigo tem que vir lá escrito onde foi previamente registrado e com o link ou número do registro disponível, tá? Alguns estudos, aqui eu peguei um estudo meu, tá? Alguns estudos a gente pode também encontrar o protocolo já publicado. Esse aqui, por exemplo, é o RCT que eu estou fazendo em meu doutorado, do Trial Escape. A gente publicou, a gente quer ver a eficácia do exercício em grupo, a gente publicou o protocolo previamente na PLOS ONE. Além de registrar num banco público, a gente também publicou o protocolo, e aí o protocolo vem com mais minúcias, o que a gente vai fazer a cada momento, com mais detalhes, tá? Então, quando eu pego um estudo, eu tenho que primeiro pensar, lembra que eu falei lá de que os grupos têm que ser inicialmente iguais? Ainda dei o exemplo do mesmo número de idosos e jovens nos dois grupos. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é se houve uma adequada aleatorização no estudo. Os sujeitos foram alocados de forma aleatória, tá? Primeira coisa é isso. Se foi randomizado, foi aleatório, foi cego também, porque, por exemplo, pode ser aleatório e eu tá sabendo. Eu posso gerar uma planilha, vai ser tudo aleatório, mas eu sei, o próximo que vai vir, ele é controle. O outro é intervenção. Aí eu vou ter, mesmo tendo aleatorização, eu não vou ter uma alocação cega, tá? Então, aqui, ó, a descrição do meu estudo. A randomização, aqui a parte da aleatorização, foi gerada por para os dois grupos, foi gerada por uma sequência aleatória, gerada por um computador, tá? No Excel. Gerei uma sequência aleatória. Um primeiro participante vai ser controle, o segundo vai ser controle, o terceiro intervenção, o quarto controle, o quinto intervenção, de forma aleatória. Então, quem chegava de acordo com o que saiu na planilha, tá? E aí, também, além de aleatorizar, a alocação é cega. Eu, que vou entregar para o participante para qual grupo que ele está, eu não posso saber qual grupo que ele está previamente, tá? Então, uma pessoa fora colocou tudo dentro de um envelope numerado, para eu saber qual que é o número, selado e opaco, para não conseguir ver. Então, quando chegou ali, entregou o envelope, o participante vai saber ali na hora o grupo dele, tá? Então, a gente tem que ver se foi feita aleatorização e também se a alocação foi cega, tá? Aqui já são dois pontos na escala Pedro, que é a base, a escala de qualidade de estudos controlados aleatorizados da Pedro, que é a base aqui que eu utilizei, tá? E uma segunda coisa que a gente tem que se perguntar é se os grupos, se a aleatorização for bem feita, provavelmente vai ser, tá? Os grupos vão ser iguais para os principais fatores prognósticos. Mas uma forma da gente saber isso é observando a tabela de caracterização dos estudos, tá? Então, eu olho ali na caracterização. Por exemplo, idade é um fator prognóstico importante. Eu vou ver... os dois tinham a média de idade visualmente semelhante? Os dois tinham, por exemplo, a gravidade da condição semelhante? Se sim, passou no teste, tá? Esses grupos foram semelhantes. Uma outra coisa que eu tenho que me perguntar é sobre o cegamento, tá?
E aí eu tenho 3 possibilidades principais de cegamento. Tem a questão do estatístico, mas eu vou entrar aqui nas 3 principais, que seria cegamento do paciente, cegamento do terapeuta e cegamento dos avaliadores. Quando que eu posso dizer que o paciente foi cegado? Quando o paciente não tem condições de falar qual intervenção ele recebeu. Por exemplo, dou uma pílula com um medicamento X e uma pílula com placebo exatamente igual. O paciente vai ingerir, ele não vai saber se ele é placebo ou se ele é tratamento. Tá? Eu já não consigo fazer isso, por exemplo, quando eu vou comparar alguma intervenção com lista de espera. O paciente não é cego, porque ele sabe que ele não recebeu a intervenção. Tá? Então, eu já caio um pouquinho a qualidade metodológica aí do estudo. Isso, infelizmente, principalmente em intervenções complexas, que são muitas vezes relacionadas à psicologia, à fisioterapia, educação física, são questões que envolvem, por exemplo, atividade física, ter de fazer uma terapia. Essas intervenções a gente tem uma dificuldade muito grande de cegar o paciente, para não dizer que é impossível, porque é praticamente impossível, tá? Cegamento do paciente. Aí a gente tem o segundo ponto, que é o cegamento do terapeuta. Quando que o terapeuta está cego? Por exemplo, no exemplo que eu dei da pílula, eu posso... o Wesley pode deixar tudo preparado para mim e falar assim, ó, fulano, tal grupo, vai tomar esse medicamento dentro de um pacotinho e os outros vão tomar esse medicamento aqui. Eu também vou olhar para a pílula, como terapeuta, que vou dar o medicamento, eu não faço ideia de qual medicamento está, se eu estou entregando o medicamento ou placebo, tá? Também, em intervenções mais complexas, eu digo aqui complexas de complexidade mesmo, você ter que fazer o exercício ali, não é como um medicamento que é só tomar. O exercício, uma intervenção psicológica, eu tenho muita dificuldade em cegar o terapeuta, porque o terapeuta sabe se ele está fazendo a intervenção ou não, tá? Onde eu consigo cegar? Por exemplo, medicamentos, que eu vou ter o placebo é exatamente igual, e consigo em algumas áreas, na fisioterapia, por exemplo, o ultrassom, ele não emite luz, não emite calor, nada. O terapeuta pode pegar só a parte ali que ele vai passar e ele não vai saber se está ligado ou não. Por exemplo, o laser. Laser tem canetas que são placebos, que ela emite luz igualzinha às outras, mas sem efeito nenhum. Então, eu também consigo cegar o terapeuta. E, por último, a gente tem o cegamento do avaliador. Por exemplo, no meu estudo, eu que vou avaliar os participantes, eu que avalio os participantes antes e depois, eu não sei para que grupo eles foram. Eu não posso saber, tá? Para que grupo eles foram. Então, nesse caso, se eu estivesse tratando de uma intervenção com medicamento, eu teria o avaliador cego. No meu caso, mesmo a gente tendo esse cuidado, eu ainda não posso afirmar que o avaliador foi cego, porque os meus desfechos são relatados pelo paciente. Então, na verdade, quem se autoavalia é o paciente. E, no meu caso, o paciente sabe se ele recebeu a intervenção ou não. Então, aqui a gente vai conseguir cegar os avaliadores, mas quando for uma coisa que o avaliador for medir, tá? Que depender do avaliador, e quando for algo reportado pelo paciente, for um desfecho reportado pelo paciente, por exemplo, nível de dor, nível de incapacidade,
o avaliador só vai ser cego quando o paciente for cego, porque o avaliador é o próprio paciente, tá? Por aqui, o exemplo do meu estudo, a gente teve cuidado de cegar também o estatístico, quem vai fazer quem vai quem vai fazer a estatística dos dados, né? E a gente assume que a gente, por se tratar de desfechos PROMs, que são relatados pelo paciente, não é possível realizar o cegamento do avaliador. Então, a gente tem um estudo que nós não conseguimos cegar o terapeuta, nem o paciente, nem o avaliador. Cai a qualidade metodológica? Cai, claro, pessoal. Mas não é falar que esse estudo não presta, porque dentro da complexidade que essas intervenções, que são essas intervenções, é o máximo que um estudo pode fazer, controlar, tá? A gente tendo um estudo que perdeu só nesses 3, que é nota 7 na escala Pedro, já tem um estudo bacana demais. Se for um estudo com uma intervenção mais complexa. Se for um estudo que dava para me cegar todo mundo e ele foi a nota 7, aí eu já tenho que assustar, tá? Agora, se for um estudo com intervenção complexa que não dava para cegar ninguém, é perfeitamente entendível e é de alta qualidade se ele for nota 7, 7, 8 ou até 9, dependendo do tipo de intervenção, tá? Uma coisa que eu tenho que me perguntar também, qual foi a taxa de perda no follow-up, no segmento do estudo, tá? A escala Pedro, ela estabelece 15%. Se o estudo iniciou com 100 pessoas, tá? No final, ele tem que ter pelo menos 85 para pontuar como positivo na escala Pedro, tá? Ele não pode perder mais de 15%. Ele tem que reter pelo menos 85%. Mas mesmo com a perda de 15%, dependendo da intervenção, é assustador. Você já tem que ficar de olho assim, tá? Por que perdeu tanto? Será que foi por causa da intervenção que o pessoal abandonou? Será que se eu usar essa intervenção, meus pacientes vão abandonar também? Então, tem que ficar de olho aí nessa questão da taxa de abandono dos participantes, tá? Uma coisa que eu vou tentar deixar clara aqui geralmente gera muita confusão, mas eu vou tentar deixar claro aqui, tá? Uma coisa é as perdas. Mesmo que eu perca, eu tenho que fazer ali imputar os dados dos participantes perdidos, tá? A gente tem várias formas de imputar, desde as mais ruins, como colocar a média do grupo, até imputação por modelos estatísticos, onde vai se fazer uma regressão e ver qual era o possível valor daquele participante. Uma coisa é isso, a imputação, beleza. Só que eu posso aleatorizar meu participante e ele ir para o grupo controle, tá? Mas ele falar assim, não, eu não vou querer, vou começar a fazer a mesma intervenção. Ele fez a intervenção, mas ele foi alocado para o grupo controle, tá? Eu não posso simplesmente falar assim, ele fez a intervenção, então eu vou colocar ele como se ele fosse intervenção e não controle. Não, ele tem que ser analisado no grupo que ele foi alocado, porque senão você já perdeu sua alocação. Isso é chamado de cálculo por intenção de tratar, entendeu? Então, o cálculo de intenção de tratar o participante vai ser analisado no grupo que ele foi alocado. Uma outra coisa é os missings, que são as perdas, que eu também tenho que fazer a imputação dos dados, tá?